Beleza? Pronto, agora está gravando, já foi para gravação, beleza? Tá gravando, então, iniciando aqui, ó, né, falando de grau de monômio, e aí eu comecei a falar, né, que o monômio agora, ele tem, no caso, um grau. Então, o que que seria o grau desse monômio? Veja bem que é bem simples, olha só, eu tenho esse monômio aqui, ó, que é o 6x elevado ao quadrado, certo? Vezes y elevado aí à quinta. O que que seria o grau? Ele pega e fala que esse monômio aqui, certo? Que esse monômio aí, ele é, no caso aí, do sétimo grau. Tá, mas como é que eu sei que ele é do sétimo grau? Eu vou observar o seguinte, eu vou observar os expoentes, certo, da parte literal. O que que é a parte literal? É a parte que está em letras. Por exemplo, olha só, esse x elevado ao quadrado, ele tem o quê? Um expoente 2. Eu tenho um y elevado à quinta, o expoente dele é 5. Então, o grau, no caso aqui, ó, desse monômio, vai ser a soma dos expoentes da parte lateral, ou da parte literal. Então, por exemplo, 7 mais 5, ou 2 mais 5 dá igual a 7. Então, esse monômio, ele é no quê? Ele, no caso, é o monômio do sétimo grau, por causa da sua parte literal. Agora, eu tenho esse outro monômio aqui, ó, menos 1/3 vezes A vezes B. Ele é do segundo grau, porque, veja bem, a parte literal, que é A vezes B, quando não tem nada no expoente, né, quando está vazio o expoente, isso indica que ele tem um expoente 1. Então, o meu A tem um expoente 1 e o meu B também tem um expoente 1. Então, se o meu A tem um expoente 1 e o meu B tem um expoente 1, 1 mais 1, no caso, é igual a 2. Então, no caso aqui, esse meu monômio, ele é o quê? Do segundo grau. Agora, veja bem, esse meu outro monômio aqui, ó, já falei desse daqui, agora eu vou falar desse daqui, ó. O monômio 5,1, y elevado a 6, é do sexto grau. Por quê? Porque eu tenho apenas o y elevado a sexta como parte literal. Por eu ter apenas o y elevado a sexta como parte literal, eu vou dizer que esse monômio, ele é um monômio, no caso aí, do sexto grau. Beleza? Agora, olha só, eu falei que o monômio, ele poderia ser o quê? Números, apenas números, ou seja, apenas letras, certo? Ou ele poderia, no caso, ser números e letras, como o que a gente viu agora anteriormente, esse que era do sétimo, do segundo grau e do sexto grau. Temos também o monômio que é de grau zero. Olha só, toda vez que vocês encontrarem apenas um número, certo? Apenas uma parte numérica, certo? Que não é acompanhado de parte literal, ou seja, de letras, eu vou dizer que esse monômio, no caso aí, ele é um monômio aí de 0 grau. Por que grau zero? Ele tem o grau zero porque ele não tem, no caso, a parte literal. A gente também pode querer avaliar um monômio em relação apenas a uma incógnita. Como assim apenas uma incógnita? Veja bem, esse monômio aqui, ó, que é esse daqui que a gente vai trabalhar agora, é um monômio, no caso aqui, ó, que é 3x elevado ao quadrado que multiplica y elevado à quinta. Agora, veja bem, eu quero analisar esse monômio apenas em relação à variável x. Eu não quero analisar ele por completo. Eu quero analisar ele apenas em relação à variável x. Então, em relação à variável x, esse monômio é um monômio, no caso aí, do segundo grau. Beleza? Agora, se eu quisesse avaliar apenas em relação à variável y. Se eu quisesse avaliar apenas em relação à variável y, eu ia dizer que esse monômio aí, no caso, ele é do quinto grau. Então, eu posso escolher em relação a quem que eu quero definir esse grau. Quando ele não fala em relação a nada, a gente segue o que a gente estudou aqui anteriormente. Então, se ele não falar qual é o grau do monômio, se ele perguntar aqui, ó, qual é o grau do monômio? Então, o grau desse monômio vai ser o quê? Do sétimo grau, porque 2 mais 5, no caso, é 7. Mas ele falar qual é o grau do monômio em relação a x? Em relação a x, ele vai ser o quê? Do segundo grau. Agora, se ele perguntar qual é o grau desse monômio em relação a y? Em relação a y, ele vai ser, no caso aí, do quinto grau. A gente pode definir isso daí.
Esse outro exemplo aqui, ó, o monômio menos 1 meio vezes a elevado ao cubo b é do primeiro grau em relação à variável y. Ele pegou aqui, ó, menos 1 meio, certo? Vezes a elevado à terceira, vezes b. E aí ele quer avaliar apenas em relação, no caso aí, ó, a variável b. A variável b, ela não tem nada em cima, então implica que ela tem o quê? 1. Fica subentendido que tem o 1 bem ali. Certo? Como fica subentendido que tem esse 1 bem aí, eu vou falar que esse monômio, em relação à variável b, é um monômio aí, no caso aí, do primeiro grau. Agora, se eu quisesse avaliar em relação à variável a, em relação à variável a, seria um monômio, no caso aí, do terceiro grau, beleza? A gente pode aí definir em relação ao que a gente quer avaliar. Tranquilo? Super fácil, né, galerinha? Essa parte? Bem tranquila mesmo, né? Avançando mais um pouco. A gente pode ter, no caso, monômio semelhante. Lembrando que semelhante não quer dizer, no caso, que é igual, certo? Eu estou dizendo que ele é semelhante, ele tem ali algumas características, no caso, que eu posso dizer que é igual, certo? Mas, de modo geral, ele é apenas semelhante. Agora, veja bem, eu tenho esse monômio aqui, ó, que é o monômio 10x elevado ao quadrado y, e um outro monômio, que no caso é menos 2/3 x ao quadrado y. Eu posso dizer que ele tem, no caso aí, ó, a mesma parte literal. Por exemplo, olha só, 10x elevado ao quadrado y, e esse outro monômio aqui, ó, que é menos 2/3 x ao quadrado y, ele tem uma parte aí, ó, que é semelhante, que é igual. Que parte que é igual? É a parte literal. Então, toda vez que esses polinômios, que esses monômios, quer dizer, eles tiverem uma parte aí, ó, literal igual, eu vou dizer, no caso, que eles são semelhantes. Eles são diferentes, no caso aí, por causa do valor numérico. Mas a parte literal, ela é a mesma e eu posso dizer que eles são semelhantes. Essa parte aqui, ela é muito importante a gente saber para quando a gente começar a fazer adição de monômio. E a gente só vai poder fazer adição e subtração de monômio se eles forem semelhantes, ou seja, se a parte literal deles forem iguais, beleza? Agora, veja bem esse terceiro caso aqui, ó. Eu tenho 2,5x ao cubo, meio ao cubo, menos 4x ao cubo. E olha só, esse daqui ele tem x ao cubo, aqui também tem x ao cubo, e esse último aqui também ele tem, no caso, aí, x ao cubo, certo? Então, eu posso dizer que eles são semelhantes, por quê? Porque ele tem a mesma parte literal. Então, se tem a mesma parte literal, eu posso dizer, no caso, que ele é semelhante, beleza? Agora, olha só, quanto dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes, ou então termos semelhantes. Então, essa daqui é a definição no caso de monômios semelhantes, beleza? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Alguma dúvida, galera? Escrevam aí no chat aí se vocês têm alguma dúvida. Posso continuar? Tá dando para entender tranquilo? Tá dando para compreender? Estão entendendo? Vou escrever aqui, ó. Escreve aí, me responda. Estão conseguindo entender? Gabriel, sim, beleza. Então, perfeito. Então, perfeito. Tá todo mundo conseguindo compreender? Beleza, então vamos avançar. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, só interromper. Beleza? Então, olha só. Então, ele fala, olha só. Então, ele fala o seguinte, ó. Então, esses monômios, eu posso dizer que eles são semelhantes. Por exemplo, ó. Assim, são exemplos de monômios ou então termos semelhantes. Olha só, 10x elevado ao quadrado vezes y e menos 2/3 x ao quadrado y, eles são semelhantes por quê? Porque eles têm a mesma parte literal, ou seja, x elevado ao quadrado y é igual a x ao quadrado y. Então, eles são o quê? Semelhantes. Então, esse primeiro aqui é semelhante. Agora, se eu avaliar esse segundo, eu vou ver a parte literal. A parte literal do primeiro, aqui no caso, ó, é a
elevado ao quadrado, b ao quadrado. É igual, no caso, a esse outro monômio aí, que é a ao quadrado, no caso, b ao quadrado. Então, esses monômios, eles são monômios semelhantes. Nesse último caso aqui também, olha só, esse daqui tem x ao cubo e x ao cubo. Então, todos eles aí, ó, tem x, no caso, ao cubo, x ao cubo e x ao cubo. Então, no caso aí, eles são monômios semelhantes, beleza? Agora, olha só, esses dois exemplos aqui embaixo. Veja bem, esse primeiro aqui, ó, 6x ao quadrado y. Então, a parte literal é x ao quadrado y. Já esse outro aqui, a parte literal dele é diferente. Por que que é diferente? Veja bem, olha só. Aqui é x ao quadrado, o outro é y ao quadrado. Então, esses monômios aqui, ó, eles não são semelhantes, pois a sua parte literal é diferente. O mesmo caso acontece, ó, esse primeiro aqui ele tem x ao cubo, esse segundo aqui x ao quadrado, e esse terceiro aí apenas x. Então, eles não são semelhantes, por quê? Porque a parte literal, no caso aí, é toda diferente, beleza? Tranquilo, né, essa parte? E aí a gente avança, no caso aí, ó, para a parte aí de adição algébrica. E aí essa parte aí de adição algébrica de monômios, ela é importante por quê? Porque eu apenas posso somar e subtrair monômios se eles forem o quê? Semelhantes. Se eles não forem semelhantes, eu não posso o quê? Somar e nem subtrair. Então, o objetivo dessa aula de hoje aí é aprender a somar e subtrair monômios semelhantes. Caso eles não forem semelhantes, no caso aí não tem como fazer essa operação de soma e subtração. Olha só, eu trouxe esse exemplo aqui para a gente compreender. Ele fala, ó, qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD? Então, olha só, ele fala o seguinte, ó, ele quer que eu fale qual é o monômio que representa, no caso, a área do retângulo A, B, C e D. Agora, veja bem, ele dividiu esse retângulo em duas partes. Que duas partes? Olha só, a parte 1 e aqui embaixo a parte 2. Lembrando, no caso aí, ó, que a área de um retângulo, certo? A área de qualquer retângulo, a gente calcula multiplicando o comprimento pela largura, certo? Então, olha só, essa parte número 1, ela tem um comprimento de 5 e uma largura, no caso aí, de x. Então, veja bem, se aqui é x, aqui também vai ser x. Então, calculando, no caso aí, ó, aumentou aqui a espessura da caneta, deixa eu arrumar isso aqui, galera. Aqui, calculando aqui, no caso aqui, ó, essa área desse primeiro, então eu vou colocar assim, ó, a área do primeiro. A área do primeiro vai ser o quê? Comprimento vezes a largura. Então, vai ser 5 vezes x. Então, a área do primeiro vai ser o quê? 5 vezes x, que é a mesma coisa de 5x, certo? A área do segundo vai ser a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Vai ser o comprimento, que é 3, multiplicado, no caso, pela largura. A largura é quanto? A largura é x. Então, essa área aqui vai ser o quê? Ó? Essa área vai ser 3x, certo? Então, veja bem, essa área do primeiro aqui, ó, é 5x, e essa área do segundo aí, no caso, é 3x. Então, olha só, a área total, certo? A área total vai ser o quê? Ó? Vou até escrever aqui, ó, a área, no caso aí, ó, total, vai ser o quê? Somar 1 mais 2. Então, qual é o valor da minha primeira expressão? Não é 5? Então, vai ser 5x mais, no caso aí, 3x. Como é que eu faço essa soma? Certo? Deixa eu apagar essa parte aqui, ó, que ficou parecendo, no caso, um 6, né? Ficou parecendo um 6. Deixa eu escrever de novo. Aqui é 5. Beleza? 5. 5x mais 3x. Como é que eu somo, no caso, um monômio? Eu só posso somar, no caso, se eles forem semelhantes. Por exemplo, aqui não é x, aqui também é x. Então, eu posso dizer que esse monômio, ele é semelhante a esse outro. Então, como é que eu somo esse monômio? Olha só, o 5 e o 3, como eu havia falado anteriormente, eles são chamados de coeficientes. Então, o que que eu faço? Eu vou repetir a parte literal é x,
e vou somar os coeficientes, que são os números. No caso aqui, ó, 5 mais 3 é igual a 8. Então, veja bem, então 5x mais 3x é igual a 8x. E eu só posso fazer essa soma, certo? Caso a parte literal for igual. Por exemplo, se fosse assim, ó, 5x ao quadrado mais 3x, eu poderia somar isso daqui? Olha só, a parte literal aqui é 5x, é x ao quadrado. A parte literal desse outro aqui, no caso, é x. Então, como a parte literal, no caso aqui, é diferente, certo? É diferente, eu não posso fazer a soma. Então, a minha soma seria, no caso aqui, ó, 5x ao quadrado mais 3x. Essa daqui seria a minha resposta final. Então, eu tenho um monômio aqui do segundo grau e um monômio do primeiro grau. Certinho? Tranquilo? Então, recapitulando aí o que eu havia falado. Eu só posso somar dois monômios, no caso, se as partes literais deles forem totalmente iguais, beleza? E aí a gente avança um pouco aí, ó. Olha só. Ele fala o seguinte aqui, ó. Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos, né, monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu somei os coeficientes, que foi 5 mais 3 igual a 8, e apenas mantive a parte literal. Que parte literal é essa? X. Aí ele pega e falando, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. E aí nós temos esse primeiro exemplo aqui, ó. Como é que a gente faz? Deixa eu pegar a borracha e apagar isso daqui para nós mesmos fazer, beleza? Eu vou apagar essa parte aqui, ó, para a gente fazer passo a passo. Beleza? Apaguei. Veja bem, agora olha só, qual seria o valor aqui, ó? Observe os exemplos aqui. Eu tenho, ó, 5ax menos 7ax. Então, eu vou subtrair, ó, 5 menos 7, eu tenho 5 reais e devo 7 reais para uma pessoa, então ainda vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 2. E vou conservar a parte literal, porque esse tem ax e esse também aqui também tem ax. Então, eles são semelhantes. Então, a resposta fica aí 2ax. Aqui também é a mesma coisa, beleza? Aqui também é a mesma coisa, olha só. Eu tenho aqui, ó, 2 terços de AY ao quadrado menos 7 sextos de AY, no caso aí, ao quadrado. A parte literal de ambos aí são iguais. Então, aí, no caso, eu faço aí a subtração dessas frações que a gente aprendeu, ó, 2 terços menos 7 sextos. Como é que eu faço essa operação? Olha só, eu multiplico essa parte, ó, 3 vezes 6 dá igual a 18, e multiplico o cruzado, ó, 2 vezes 6 dá 12, certo? Esse sinal de menos eu vou repetir aqui, 3 vezes 7, no caso, 21. E a resposta vai ficar aí, ó, 12 menos 21, no caso aí, vai ser 9, certo? Vai ser menos 9, certo? Porque, olha só, eu tenho 12 reais e devo 21. Se eu tenho 12 e devo 21, eu vou ficar ainda devendo 9. Isso tudo dividido por quanto? Por 18. Agora dá para simplificar, né? Eu posso dividir aqui em cima, no caso, por 9, e aqui em cima também eu posso dividir por 9. 9 dividido por 9 vai dar 1. 18 dividido por 9, no caso, dá 2. E para finalizar, eu apenas vou repetir a parte literal, que no caso aí é y, certo? Elevado ao quadrado. Então, minha resposta ficaria... Opa, saiu aqui, falhou. Certo? Então, a minha resposta ficaria aí, no caso, menos meio vezes AY ao quadrado. Beleza? Esse outro exemplo bem aí, para a gente terminar essa parte aqui, ó. Aqui ele fala, ó, 9mn menos 15mn mais 6mn, certo? Olha só, a parte literal de todos são iguais, então eu posso fazer, no caso aí, essa adição algébrica. Então, ficaria 9 menos 15 mais 6. Então, isso daqui, ó, 9 mais 6 dá 15, 15 menos 15 dá 0.
Então, esse monômio aí, no caso, ficaria 0mn. Agora, observa o seguinte, é um zero que está multiplicando o m e o n. Se é um zero que está multiplicando o m e o n, a resposta fica o quê? Fica, no caso, igual a zero, beleza? Então, essa resposta aqui, ela fica igual a zero. Galerinha, como é que tá por aí? Estão conseguindo entender? Tranquilo? Estão conseguindo entender de boa? Então, beleza, André falou aqui que está tranquilo. Beleza, Sofia, tranquilo. E os outros aí, estão conseguindo compreender? Tá dando para entender tranquilo? Beleza, então. Então, vamos avançar aí. Voltando aqui. Certo? Agora eu trouxe esses exemplos aqui para a gente praticar um pouco aí, ó, para a gente resolver esses exercícios bem aí. Então, olha só, vou começar aqui pela letra B, certo? Olha só, a letra B, certo? Ele fala o seguinte, eu tenho esse polinômio aqui, ó, que é um polinômio 20xy menos 17xy menos 5xy, no caso aí, ó. Então, o que eu vou fazer? Ele tem a parte literal igual? A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, é verificar se a parte literal, no caso, é igual. Se a parte literal é igual, então eu posso somar ou então subtrair. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 20 menos 17 menos 5, né? 20 menos 17 dá 3 positivo. 3 menos 5 vai dar 2 negativo. Então, fica menos 2, certo? E agora eu só vou repetir a parte literal, que é xy. A parte literal, no caso aqui, é xy. Então, a resposta da minha B vai ser, no caso aí, menos 2xy. Agora, indo para C. A C, olha só, vou verificar primeiro a parte literal. AB, AB, AB. Então, no caso, eu posso somar isso daí ou então subtrair. É 2 mais, no caso aí, ó, 1,5 menos 2,3. Beleza? Olha só, 2 mais 1,5, isso vai dar, no caso aí, ó, 3. No caso aí, 3,5. 3,5 menos 2,3 vai dar 1,3, beleza? Então, aqui dá 1,3, certo? Agora eu olho para a parte literal e apenas vou repetir essa... Opa, peraí. Aqui, né, galera, é 2, né? Aqui é 2. 1,2, certo? 1,2. E agora só vou repetir a parte literal, no caso, que é a B, certo? Essa daí é a resposta da minha C. Tranquilo? Respondendo, no caso, agora a letra D. A letra D eu vou olhar para a parte literal. Olha só, xy ao quadrado, xy ao quadrado, xy ao quadrado. Então, eu posso aí somar, no caso aí, esses monômios. Olha só, eu tenho menos 3,1, certo? Mais 4,5, certo? Menos 2,7. Somando tudo isso daí, vai dar 1,3, beleza? Ó, aqui vai ser menos 3,1 mais 4,5 menos 2,7. Somando tudo isso daí, vai dar 1,3, 1,3. E agora olho para a parte literal, que é x ao quadrado y. Então, aqui é x ao quadrado y. Essa daí é a minha resposta. Agora, respondendo a letra E. A letra E, veja bem, ó, BC, certo? BC, BC e BC. Agora, olha só, vou reescrever essa expressão aqui, ó. 10, no caso, vou reescrever ela de uma maneira diferente, ó. CB menos 12, no caso aqui, ó, vou escrever BC, certo? Menos, no caso aqui, ó, menos BC 7 agora, menos B3, 7. Eu posso dizer que esse polinômio, esses monômios, eles são iguais? Eu posso dizer, ó, vou olhar para a parte literal. Aqui é CB, aqui é BC, aqui é BC e aqui é BC. Veja bem, lembra que na multiplicação, lembrando que esses termos aqui, eles estão todos sendo multiplicados. 10 vezes C vezes B. Aqui é 12 vezes B vezes C. Aqui é menos B vezes C vezes 7. Menos B vezes 3 vezes C. Eu posso dizer que a parte literal
desses monômios aqui são iguais? Sim. Eu posso dizer que são iguais. Por que são iguais? Porque em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o quê? O resultado. Pela ordem dos fatores não alterar os resultados, eu posso dizer que a parte literal de todos eles aí, no caso, são iguais, beleza? Não esqueça disso. Apesar de não estar na mesma ordem, tudo bonitinho, esses monômios, esse monômio, esse outro e esse outro, eles são, no caso, semelhantes, porque a parte literal é igual, certo? CB é a mesma coisa que BC. No caso, ó, C vezes B, olha só, C vezes B é a mesma coisa que B vezes C. Tranquilo? Numa multiplicação, isso não altera. Veja bem, olha só, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Ó. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 também dá 6. Não altera aí a ordem, beleza? Não esqueçam disso, por gentileza, tranquilo? Bom, falado isso daí, agora eu vou aqui no caso resolver essa parte aí. Vamos lá. Então aqui vai ser, ó, vimos que a parte literal é toda igual, então vai ser 10 menos 12 mais 7 menos 3. Então, no caso aqui, ó, 10 menos 12 vai dar menos 2, certo? Menos 2 com menos 3 vai dar 5, com 7 aqui vai dar 2, certo? 2 positivo. Então, vai dar 2 positivo e a parte literal, que é o quê? BC. Essa daí, no caso, é a minha resposta, belezinha, galera? Indo para a letra F. Indo para a letra F, no caso aqui, eu tenho aqui, ó, 1,1, certo? Que multiplica. No caso, conferir, né? A parte literal é AB ao cubo, AB ao cubo, AB ao cubo, AB ao cubo. São todos semelhantes. Por ser todos semelhantes aí, eu posso dizer muito bem que esses monômios aí, no caso, eles são semelhantes. Eu posso fazer, no caso, a operação. Então, aqui vai ser 1,1 menos 3,5, certo? Menos 0,9, menos 0,9, mais 2,8, mais 2,8, certo? Somando tudo isso daí, ó, vai ser menos 0,5. Então, somando e subtraindo todos esses termos, vai dar menos 0,5. E no caso aqui, a parte literal, certo? A parte literal é AB ao cubo, então eu vou só apenas repetir AB, no caso, ao cubo. Tranquilo? Letra G. A letra G eu vou lá fazer a verificação novamente. Ó. X ao quadrado y, x ao quadrado y, x ao quadrado y, certo? Agora eu vou observar aí, no caso aí eu observei que a parte literal são todas iguais. Agora eu vou fazer aí a operação, ó, que é 1/3 menos 5/6 mais 4/9, certo? Isso daí vai dar quanto? Então, olha só, vou fazer primeiro esses dois aqui, ó, certo? Vou fazer esses dois, e o resultado dessa subtração eu vou somar com essa outra parte. Vamos lá ver como é que fica, ó, vou reescrever aqui, ó. 1/3 menos 5/6. Como é que eu faço? Coloco um traço aqui e multiplico, ó. 3 vezes 6 é igual a 18. Agora eu faço, ó, 1 vezes 6 dá igual a 6. Esse sinal de menos aqui eu vou repetir, certo? Agora eu multiplico, ó, 3 vezes 5, que é igual a 15, beleza? Agora, olha só, 6 menos 15, isso vai dar igual aí a menos 9. Isso dividido por quanto? Por 18, certo? Vou simplificar. Em cima e embaixo, vou dividir aqui, ó, por 9 e embaixo por 9. 9 dividido por 9 vai dar 1, beleza? 18 dividido por 9 vai dar 2. Agora eu vou apagar essas outras partes aqui para a gente ter mais espaço aqui nesse quadro. Tranquilo? Então veja bem,
o resultado dessa primeira parte ali que está em amarelo, olha só, esse resultado dessa primeira parte que está amarelo deu o quê? Deu meio, né? Menos 1/2. Agora, essa parte aqui, ó, menos 1/2, certo? Eu vou somar 4/9. Então, vai ficar assim, ó, menos 1/2 mais 4/9, certo? Como é que vai ficar? Ó? 2 vezes 9, ó, 2 vezes 9 vai dar igual a 18, certo? Ó, menos 1 vezes 9 vai dar menos 9. Agora eu multiplico, ó, esse sinal de mais aqui eu vou repetir. Agora eu multiplico 2 vezes 4, que é igual a 8. Certo? Então a resposta vai ficar aí, ó, menos 9 mais 8, ou seja, eu devo R$ 9 e tenho 8 para pagar, então eu vou ficar ainda devendo R$ 1 aí. Isso dividido por quanto? Por 18. Então a minha resposta ficaria menos 1/18, certo? Junto com a parte literal, que é x ao quadrado, y ao quadrado. Então ficaria x ao quadrado, y ao quadrado, beleza? Tranquilo? Certinho? Agora, no caso aqui, ó, a gente fez essa primeira parte. Deixa eu perguntar aqui para vocês, galerinha, tá tranquilo? Tá tranquilo aí? Tá dando para entender? Luiz Henrique, ok. Vamos lá, André, Enzo, Gabriel Ramos, Gabriela, João Vitor, Júlia. Vamos lá, Lucas, Luiz, Melissa, Rafael, Sofia, Soraya, Tiago, Wagner, Ian. Todo mundo de boa aí? Todo mundo acompanhando? Todo mundo conseguindo entender? Tranquilo? Tranquilo, né? Beleza, 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 beleza. Galerinha, deixa eu só parar um pouco aqui a apresentação, que eu vou pegar aqui uma segunda parte aqui, para a gente começar a entender, no caso aí, a parte de multiplicação de monômios. Só um momentinho, beleza? Cadê? Página 114, vamos ver aqui. 2 minutinhos, por gentileza. Deixa eu ver aqui, por que isso ficou desse jeito? Tranquilo, vamos aqui à parte de multiplicação. Cadê? Divisão de 114. Pera aí, galera, rapidinho que eu tô tendo um probleminha aqui, que esse... Rapidinho, pessoal, deixa eu só arrumar esse probleminha que eu tô tendo, divisão. Beleza. Só mais um minuto, por favor. Beleza, foi. Vamos lá, voltar a apresentar aqui a minha tela para vocês. Certo? Então, olha só, a gente aprendeu, no caso aqui, ó, a parte, no caso aí, de somar e subtrair, no caso, esses polinômios, certo? Agora, nós vamos aprender a fazer a parte de multiplicação. Já a multiplicação,
eu não preciso, no caso aí, ter, no caso, termos semelhantes, beleza? Eu não preciso ter termos semelhantes. Então, a multiplicação eu vou logo fazendo, no caso aí, exemplos, indo direto para exemplos. Essa parte aí, no caso de multiplicação, vai lembrar muito as propriedades aí, as propriedades de... Vocês estão conseguindo ver a tela depois que eu voltei? Estão conseguindo? Me respondem aí rapidinho. Estão vendo a tela? Estão conseguindo ver a tela? Sim? Beleza, então voltando aqui para a gente não perder tempo. Então, olha só, na adição e na subtração, a gente tinha que ter, no caso, monômios semelhantes, certo? A regra era essa. Para somar e subtrair, a parte literal tinha que ser semelhante. Agora, já na multiplicação, isso não importa. A gente vai multiplicar número com número e letras com letras, certo? Por exemplo, aqui, ó. Se eu for fazer a multiplicação aqui, ó, dessa letra A aqui, ó. Então, agora a gente vai fazer a multiplicação aqui dessa letra A. Como é que ficaria a multiplicação aqui, ó? De A elevado à quarta vezes, no caso, A elevado à sexta. Como é que ficaria essa multiplicação? Essa multiplicação ela é bem simples. Isso daqui não é uma potência, olha só, não é uma potência que tem a base igual. A base é A, o expoente é 4. A base é A e o expoente é 6. Então, se são monômios, no caso, que tem a mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. 4 mais 6 é igual a 10. Então, a resposta da minha letra A, no caso, é A elevado a 10, beleza? Agora, olha só, nessa letra B aqui, ó. Nessa letra B, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha parte literal, que é x, no caso, elevado ao quadrado y, que multiplica aí, ó, x vezes y ao quadrado. Vocês observam que a parte literal é diferente, mas isso não importa. Por que não importa? Porque a gente vai multiplicar, ó, número com número e letra com letra. Então, eu vou começar multiplicando aí, no caso, esses números bem aí, ó. Então, no caso, vai ser 1,5, que multiplica, no caso aí, ó, 0,3. E como aqui é negativo, olha só, cadê a letra B? Certo? Como aqui é negativo, essa multiplicação de 1,5 vezes menos 0,3, esse resultado aqui vai ser negativo. E aí eu faço a multiplicação. Veja bem, olha só. 3 vezes 5 vai dar igual a 15, certo? 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4. Beleza? Vou colocar um sinalzinho de mais aqui, aqui vai ficar, ó, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 1, 0. Então, a resposta vai ficar aqui, ó, 5, 4, 0. Agora, veja bem, eu conto aqui, ó, 1, 2. Então, aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui também tem uma casa depois da vírgula. Então, eu vou andar, ó, 1, 2. Então, isso daqui fica 0,45, beleza? Então, ó, 1,5 vezes menos 0,3 fica menos 0,45. Agora, eu vou fazer o quê? Multiplicar a parte literal. Veja bem, a parte literal é x ao quadrado vezes y, que multiplica x vezes y elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó. Olha só como é que vai ser. Eu vou multiplicar x, no caso aqui, ao quadrado vezes x, certo? Ó, parte igual com parte igual, certo? Então, olha só. X ao quadrado vezes x é isso daqui, acompanha, ó. X ao quadrado vezes x é isso daqui, não é? Então, olha só, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Esse daqui, ó, que é x, ele não tem nada, então subtende que ele tem 1. Então, eu conservei a base, certo? E vou somar os expoentes, que fica, ó, 2 mais 1 igual a 3. Então, olha, a primeira resposta vai ser x, no caso aí, ao cubo. Agora, eu venho para os meus y aqui, ó. O meus y é y vezes y ao quadrado. É isso daqui, ó. Y que multiplica y ao quadrado, certo? A base não é igual, então eu conservo a base e vou somar os expoentes. Aqui, não, como não tem nada, subtende que tem 1. 1 mais 2 igual a 3. Então, isso daqui fica o quê? Y ao cubo também. Tá, professor, e a resposta, como é que fica? A resposta fica, ó, a primeira parte dos números, que é 0,45, e vou apenas copiar aqui, ó, x ao cubo
y ao cubo. E essa daqui é a minha resposta da letra B, beleza? 0,45, certo? 0,45, x ao cubo, y ao cubo. Tranquilo? Deu para entender essa parte? Vou fazer mais um aqui para ficar claro. Não, vou repetir. Vou repetir essa parte aqui novamente, beleza? Vou repetir novamente aqui, ó. Olha só o que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, 1,5 vezes menos 0,3. E eu peguei, reescrevi ele nessa parte bem aqui, ó. Fiz a multiplicação. 1,5 vezes 0,3. Fiz a multiplicação normal, certo? Vou até fazer novamente, certo? Para como é o primeiro que a gente fez, eu vou fazer ele do zero novamente aí para ficar bem claro o que eu estou fazendo, beleza? Então, vamos lá. Como é que foi que eu disse? Eu falei, ó, a gente vai multiplicar número com número e letra com letra, beleza? Número com número e, no caso aí, letra com letra, beleza? Letras iguais com letras iguais. Então, eu peguei e falei, ó, vou multiplicar 1,5 vezes 0,3. Eu fui escrever, ó, 1,5, que vai multiplicar 0,3. Fiz a multiplicação. 3 vezes 5 dá 15, vai o 1 e fica o 5. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1 dá 4, beleza? E aí eu fiz aqui, ó, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 1 dá 0. Certo? Então a resposta fica, ó, 5, 4, 0. A vírgula eu coloco aonde? Aí eu conto, ó, 1, 2, então aqui, ó, 1, 2. Então fica aqui. Então o primeiro passo da minha resposta eu já sei, é 0,45. Então, olha só, os números eu acabei de multiplicar. Agora eu vou multiplicar as letras. Olha só, as letras é quem, ó? É x ao quadrado, certo? Que multiplica, certo? Que vai multiplicar aí, ó, x vezes y ao quadrado. Mas veja bem o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar letras iguais com letras iguais, certo? Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó. Fazendo essa multiplicação, ó, x ao quadrado vezes x, certo? Olha só, a base não é igual, eu conservo a base e somos expoente. Como esse x não tem nada, fica subentendido que ele tem o 1. Então, 2 mais 1, no caso aí, é igual a 3. Então, aqui eu já posso colocar que é x ao cubo. Acabou? Não, tem que multiplicar agora o y, que no caso é y, que multiplica y ao quadrado. Então, aqui fica subentendido que tem o 1. Como a base é igual, eu vou repetir. 1 mais 2 dá igual a 3. Então, eu venho aqui e coloco ó, y ao cubo. E essa daí é a minha resposta, beleza? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguiram entender? Conseguiu, Melissa, Rawane? Vamos lá, todo mundo conseguiu? Soraya, Sofia, Rawane, Rafael, Melissa, Luiz, Lucas... De boa, galera? Deu para entender? Me dá um feedback aí, vocês estão entendendo. Sofia, ok. E aí, Wagner? Cadê o Wagner? Ian, Thiago? Vamos lá, André, Enzo, Gabriel. Posso seguir? Então, beleza. Beleza, então. Então, vou continuar aqui, ó. Então, essa parte aqui foi. Eu vou apagar essa parte que eu acabei de fazer, certo? Mas eu vou deixar a resposta aí para a gente dar continuidade aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó, no caso. Deixa eu apagar essas partezinhas aqui, certo? E depois eu posto aí essa aula, caso vocês queiram fazer essas anotações aí no caderno, beleza? Então, veja bem, letra C. A letra C eu tenho aqui, ó. Veja bem, 2 menos 2,6 ABC, que multiplica menos 1,2 AB. Então, olha só, eu vou olhar primeiro para os números. Os números eu vou multiplicar. Agora, veja bem, vai ser, ó, menos 2,6, que multiplica, no caso... Galerinha, ó, recapitulando, eu cometi um errozinho aqui, ó. 1,5 vezes menos 0,3. Aqui é menos, certo? É menos 0,45. Mais com menos, dá menos. Agora, esse outro exemplo aqui, ó, da letra C. Menos 2,6, que multiplica menos 1,2. Ó, menos com menos, eu já sei que vai ser mais, certo? Então, agora eu faço a multiplicação, fazer bem aqui, ó. Fazer aqui, ó, 2
1,6, que vai multiplicar 1,2. Como é menos com menos, eu já sei que vai dar mais. Agora eu começo a fazer as multiplicações. Ó. 2 vezes 6 dá 12. O 2 fica e o 1 vai. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Certo? E a vírgula ficaria aqui, né? Agora, olha só. 1 vezes 6 vai dar 6. 1 vezes 2, no caso, vai dar 2. Certo? Vou apagar essa vírgula aqui, que ela não tem nada a ver. Eu vou colocar ela agora. Beleza? Certo? Deixa eu apagar essa vírgula aqui. Continuando, agora eu vou simplesmente somar. Ó, aqui vai ser 2, 5 mais 6 vai ser 11 e vai 1, e aqui vai ser 3. A vírgula que vai andar quantas casas? Ó, 1, 2, 1, 2, a vírgula vai ser aqui. Então, eu já sei que aqui vai ser 3,12, beleza? Certo? Então, essa primeira parte aí tá ok, beleza? Agora, olha só, eu vou pegar a minha borracha e apagar essa partezinha aqui para a gente agora entender as letras, certo? Então, de letra, eu tenho o que aí, ó? Vou até colocar aqui, ó. Eu tenho A, B, C, eu tenho A, B, C, que vai ter que multiplicar por A vezes B. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, A vezes A, ou seja, ó, A que multiplica A vai ser o quê? Então, não tem nada em cima do A, fica subentendido que tem o 1. Então, eu vou conservar o A, 1 mais 1, 2, certo? Então, eu já sei aqui que vai ter o quê aqui, ó? 1A elevado ao quadrado. Agora, eu vou para o B, certo? Agora, vamos explicar B vezes B. Vai ser aqui, ó, B vezes B. Letras iguais com letras iguais. B vezes B não tem nada, fica subentendido que tem 1. B vezes B, no caso vai ser o B, vou conservar o B, que é a base. 1 mais 1, 2. Então, eu já aqui, ó, já coloco no caso aqui, ó, no caso B ao quadrado. Agora tem o C desse outro lado para me poder multiplicar. Se não tem, o que que eu vou fazer? Vou apenas repetir, certo? Olha só, aqui tem A, aqui tem A. Aqui tem B, aqui também tem B. Aqui tem C, aqui não tem C. É como se tivesse um 1, vem aqui, ó. Eu multiplicaria C vezes 1, fica igual a C. Então, a resposta fica 3,12 A ao quadrado, B ao quadrado, C. Simplesmente isso daí. Tranquilo? Alguma dúvida? Posso continuar? De boa, né? Tranquilo? Beleza, então. Então, vou voltando aqui. Tranquilo. Só mais essa daqui a gente finaliza a aula, beleza? Que era aula dupla, eu fiz ela corrida, né? Tinha uma pausa aí no meio do caminho, eu não fiz, beleza? Para a gente ganhar mais tempo. E aí fazer mais esse exemplo aqui para não ser muita informação em uma aula só. Certo? Vamos lá, letra D agora, ó, letra D. A letra D, cadê? Letra D. A letra D, ele fala, ó, que é menos AC, certo? Que multiplica, no caso aqui, ó, a quarta B, C ao quadrado. Olha só, menos com menos é mais. Então, eu já sei que essa resposta aqui vai ser mais. Agora, veja bem, isso daqui, ó, não tem a parte, no caso, numérica. Então, quando não tem a parte numérica, fica subentendido que essa expressão é como se fosse assim, ó, menos 1 AC, certo? Que multiplica menos 1 A elevado à quarta BC ao quadrado. É como se fosse isso. É como se tivesse um 1 bem aqui, ó. Então, um negativo que multiplica com um negativo vai dar um positivo. Beleza? Mas aí eu esqueço esse 1 e vou multiplicar apenas a parte literal. Olha só, primeiro eu vou multiplicar aqui, ó, A vezes a quarta, olha só. A que multiplica a quarta, certo? Olha só, não tem nada em cima, fica subentendido que tem 1. Então, o A eu vou conservar, 1 mais 4, 5. Então, eu já sei aqui, ó, que a minha D, ela tem a primeira resposta como A elevado a 5, certo? Agora, olha só, tem B? Não tem B. Desse lado aqui não tem B, desse tem B. O que que eu faço? Apenas vou repetir bonitinho aí, ó, o B, certo? Agora, olha só, aqui tem C, aqui tem C. O que que eu faço? Faço a multiplicação, ó, C que multiplica, no caso aí, C
ao quadrado, beleza? Agora, olha só, C, que multiplica C ao quadrado, eles têm a mesma base, certo? Eu coloco C. Aqui não tem nada, fica subentendido que tem 1. 1 mais 2 igual a 3. Então, eu simplesmente coloco aqui, ó, C, deixa eu apagar aqui essa linha que eu fiz aqui, deixa eu diminuir o tamanho dessa borracha, certo? Para ficar melhor para visualizar. Agora eu venho aqui e simplesmente escrevo aqui C ao cubo, que está finalizado aí, no caso, a minha questão, beleza? Galera, eu vou fazer a chamada aqui com vocês agora, rapidamente, beleza? Certo? Fazer a chamada aqui com vocês, deixa eu verificar aqui.